Olá, a paz do Senhor, tudo bom? Muito boa noite. Vamos estar dando início a mais um estudo da nossa revista Palavra e Vida. Hoje, lição de número 11, e o tema é presença suficiente. Que a presença de Deus já seja suficiente na sua vida em todo o tempo. Vamos só aguardar alguns instantes aqui para os irmãos estarem chegando. Estamos também compartilhando aqui o link com os amigos, com nossos irmãos, com mais chegados. Se você puder já também estar compartilhando com seus amigos, certamente será bênção para a minha, para a sua vida em todo o tempo. Seja muito bem-vindo, desde já, em nome de Jesus. Estaremos iniciando daqui a pouquinho. Renda-se a presença dele, do Senhor, que o Espírito te encherá de amor. Que possamos sentir esta doce presença de Jesus na nossa vida, que possamos sentir esta presença santa de Deus em todo o tempo. Muito bom já estarmos aí, os nossos irmãos ouvindo, participando, fazendo os testes aqui, né? Com quem está aqui mais pertinho. Louvado seja Deus. Muito boa noite, minha querida mamãe, Regina Maria. Bom, minha irmã Valéria, privilégio de estar conosco. Muito bom para aprendermos e sentirmos essa presença de Deus em todo o tempo. Nossa querida diaconisa irmã Geni, nossa irmã Gleice, louvado seja Deus aí em todo o tempo, né? Agradecendo aí a família da irmã Geni, né, pelo carinho e sempre conosco em todo o tempo. Bom, aprendemos um pouco mais da parte de Deus. Eu e os nossos 5 minutos, né, para a gente iniciar. E possamos ter desde já essa presença santa de Deus na nossa vida, que possamos ter esta presença suficiente de Deus sobre nós. Sabemos que temos tido muitos desafios, né? Estamos aqui às quartas-feiras, né? A quarta da provisão, e estamos ainda no mês de setembro, conforme combinado com a nossa igreja. Estamos nestas 2 quartas-feiras que nós temos de setembro, né? Essa e a próxima, dia 30, fazendo ainda essa transferência, né? Essa transmissão, né? Através da nossa live do nosso Face. Já estamos retornando, né? Pela manhã com a nossa escola bíblica dominical, à noite com o culto vespertino, e aí, mês de outubro, nós estaremos já retornando também para o templo, para as quartas-feiras, momento de oração muito importante, momento de estudo da palavra de Deus sempre muito importante, e aí vamos ver nas nossas transmissões também, né, para que outras vidas também possam estar sendo alcançadas pela palavra de Deus. Nosso pastor Joatan, não sei se em Angra, não sei se em Campos, não sei se no Rio, que Deus possa te abençoar, meu querido pastor Joatan, onde quer que esteja, onde coloque a planta do vosso pé, esteja nesse momento, que Deus continue te abençoando em todo o tempo. Muito bom estarmos juntos. E esse estarmos juntos é justamente a temática da nossa lição de hoje. Presença suficiente. O que tem sido suficiente na sua vida? E é para a gente pensarmos justamente nessa presença suficiente de Deus em todo o tempo, que nós devemos refletir, né, sobre o que Deus pode fazer para nós em todo o tempo. O texto básico de hoje, o texto base, é Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Hebreus é aquela carta, né, onde os teólogos, né, não chegaram a um consenso de quem é o autor, né? Alguns dizem que é de Paulo, alguns dizem que é uma carta anônima, e o pastor Joatan sabiamente diz que o autor é Deus, né?
Deus inspirou, né, homens, né, para que escrevessem, né, a Bíblia e ela chegasse até nós. Então, o autor da carta de Hebreus certamente é o próprio Deus em todo o tempo, né? Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim, nesta versão que tem em minhas mãos. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Apenas um versículo, mas para a gente meditar posteriormente em outros. Seja a vossa vida sem avareza. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vou ler de novo esse versículo. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Louvado seja Deus, né? É um daqueles momentos que a gente lê um versículo da palavra de Deus e a gente tem um entendimento da nossa vida por completo, né? Quantas pessoas querem tantas outras coisas e não estão contentes, alegres, em contentamento com as coisas que já têm. E a palavra é muito clara, né? Muito específica, né? Eu não sei qual é o momento que você possa estar vivenciando, mas o finalzinho é justamente isso, né? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É uma presença de Deus constante na nossa vida em todo o tempo. Nós podemos pensar, às vezes, nas dificuldades, nos problemas, nas desilusões que nós temos muitas vezes, nas ilusões que nós temos muitas vezes, e a palavra ela vem de encontro, né, ao nosso coração com uma propriedade muito forte, né? Nunca, jamais te deixarei. Que isso já seja uma realidade na sua vida. Que isso já seja uma constante na sua vida em todo o tempo. E esse é a temática da nossa lição, né? Uma presença suficiente. O autor de hoje é o pastor Tiago Soares da Rocha. A gente já estamos aqui na lição de número 11 e cada lição ela tem uma temática específica, né? Cada lição foi escrita por um pastor. Essa é uma revista totalmente especial, né? São 13 lições e cada uma delas foi escrita por um pastor diferente. Hoje é o pastor Tiago Soares da Rocha. E ele começa assim: se perguntarmos às pessoas o que lhes faltam para terem paz e tranquilidade na vida. Se alguém te perguntasse agora, eu não sei se você está sozinho, ou na sua casa, ou na condução, no trabalho, não sei onde você está nesse momento, mas se alguém te perguntasse assim, o que te falta para você ter paz e tranquilidade na vida? Essa é uma das dificuldades que nós temos, né, quando a gente está no online, né? Mas se você puder aí colocar aí uma resposta aí no comentário, né? Se você se sentir bem dessa forma, o que falta para você ter paz e tranquilidade na vida? Se a gente estivesse no templo, a gente vai perguntar aos irmãos, cutuca aí quem está do teu lado aí, pergunta para ele aí o que falta para você ter paz e tranquilidade na vida. Algumas responderão que se tivesse uma conta bancária gigantesca, teriam tranquilidade pelo resto da vida. Outros dirão que é a saúde, né? Se eu tivesse saúde, eu ia ter paz para a minha vida toda. Uns diriam um bom trabalho, né? Se eu tivesse um bom trabalho, eu ia ter paz para a minha vida toda. Uns dirão família, outros dirão emprego, outros dirão dinheiro, cada um vai ter uma referência, né? Pode ser até que alguém responda que é a prosperidade da sua igreja, né? Se eu tivesse a minha igreja cheia de membros, eu ia ter paz a minha vida inteira, né? Então, cada um vai ter um argumento para ter um motivo de paz para a vida toda. O grande problema dessas respostas é que elas colocam a satisfação pessoal no tempo futuro, ignorando a maior entre todas as bênçãos que podemos receber, a presença de Deus nesse momento. O Senhor já providenciou tudo o que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. Podemos ter a certeza de que a presença de Deus está conosco, por isso é uma promessa que ele fez. Na história bíblica, esta promessa foi ouvida pela geração de hebreus, que foram sustentados por 40 anos no deserto e estavam prestes a entrar na terra de Canaã.
Sem dúvida alguma, foi muito importante para encorajar aquela geração a superar os seus desafios. Outra vez em que ela apareceu, aconteceu no comissionamento de Josué. Ouvir esta promessa foi fundamental para ele cumprir a missão que recebeu de liderar o povo, sucedendo Moisés. A presença de Deus é uma promessa que vem nos suprir diante das adversidades que nos afligem. Podemos confiar nas promessas de Deus, pois ele é fiel e poderoso para cumprir. E a gente começa a pensar, às vezes, na nossa felicidade lá na frente, né? Poxa, se eu tivesse tal coisa, eu ia ser muito feliz. E às vezes a gente fica aí com essa falsa expectativa, né? De uma falsa felicidade e não aproveitamos o hoje. Eu gosto muito da palavra presente, né? Ontem é passado, amanhã é futuro, mas hoje é presente. E quem não gosta de ganhar presente, né? Quem não gosta muitas vezes de dar presente, né? E presente é justamente o tempo que nós estamos vivenciando. Às vezes nós queremos ser muito felizes lá no futuro e esquecemos de ser feliz no nosso presente. Eu vou voltar ao texto para a gente gravar bastante essa parte B de Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Já está, esta promessa já é para hoje, não é para amanhã. Hoje, Deus já está conosco, nós podemos já agradecê-lo em todo o tempo, estarmos constantes nessa presença maravilhosa de Deus. E o autor separa em 3 pontos. A lição de hoje é muito objetiva, muito concisa, e você possa estar preparado aí para receber de Deus nesta noite. A presença é suficiente, os recursos não são. Interessante, né? Eu vou dar um exemplo de... Tem mais perto aqui também, meu celular, né? Interessante como que funciona o celular, né? Esse aqui, por exemplo, acho que é um J8, né? E esse aqui é um J5, né? Aí eu tinha um celular J5, né? E aí o celular J5 quebrou e tal, vou precisar comprar outro celular. Interessante, quando a gente precisa comprar outro celular, esse celular que eu comprei, ele já saiu de moda, né? Agora já é um outro celular, porque esse aqui já ficou desatualizado. Interessante que os recursos, né? Celular, televisão, rádio, qualquer coisa que seja, elas vão se desatualizando. E as coisas de Deus não, né? Tudo passará, menos a sua palavra. A palavra de Deus não passa, né? E aí esse celular que já ficou para minha filha, e aí já tem outro celular, se esse celular que cai no chão, quebrar, trincar a tela, eu vou ficar um pouquinho triste, né? E aí vou pegar um pouco do meu recurso para poder buscar outro celular. E aí o que é interessante disso? Que a presença é suficiente, os recursos não são. E aí quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro eu quero ganhar. Quanto mais recurso eu tenho, mais recurso eu vou querer conquistar. Interessante que nunca vai ser suficiente. Porque eu vou precisar comprar, vou nem falar do preço do arroz aí, né? Que as donas de casa aí estão meio complicadas, né? Já está mais de R$ 20, né? E a tendência, nesse momento, é justamente não abaixar muito, e a gente vai se preocupando com os recursos, e os recursos nunca serão suficientes. Mas a presença de Deus, ela é suficiente na nossa vida, porque ela vai nos alimentando, nos fortalecendo, nos direcionando em todo o tempo, e vai também nos dando esta tranquilidade, já vai nos dando esta alegria em todo o tempo. E o autor diz assim, pastor Tiago, o versículo de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que nós lemos, ensina que não dependemos dos recursos, mas da presença de Deus. Acumular riquezas nesta vida não garante o futuro de ninguém, e muito menos satisfaz sua alma. Em meio à crise provocada pela pandemia, pelo distanciamento social, muitas foram as preocupações individuais e coletivas no que diz respeito à economia. Se por um lado sabemos que a vida depende também da situação financeira, por outro, isso pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência dele. O versículo 5 ensina que, ao invés de confiar nas coisas materiais, devemos depender do Senhor, que através de sua promessa se faz presente. Todo homem é tentado a buscar conforto e segurança nas coisas materiais. Mas o cristão fiel depende do Senhor, dispensando o acúmulo de riquezas na terra. Para algumas pessoas, o simples fato de não prosperar, ganhar mais do que ganha, já é um motivo de depressão. Parece até que já está em pecado. Não podemos depender das riquezas para termos tranquilidade. O dinheiro é um péssimo patrão
mas um ótimo servo, pois tem sua utilidade. Claro e evidente, se eu tenho um recurso, esse recurso vai suprir algumas necessidades. Mas quem te deu, por exemplo, o trabalho para você ter o recurso? Às vezes nós esquecemos disso, né? Ou quem não te deu o trabalho e você continua tendo o recurso, né? Exemplo, a gente tem muito claro aí nesse período de pandemia, né? Deus suprindo as necessidades, tendo o trabalho ou não tendo o trabalho. Quem te deu, por exemplo, a sua vida, né? A sua saúde, a sua família. E às vezes a gente esquece todas essas coisas e a gente se preocupa com algumas coisas que não são necessárias. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que é passageiro, né? E esquecemos aquilo que é eterno, aquilo que é o mais importante na nossa vida em todo o tempo. A presença é suficiente, os recursos não são. A riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. A própria essência da vida e o valor que Deus dá a ela são os parâmetros para a tomada de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. A presença é suficiente, mas os recursos não são. Não sei se você conhece pessoas que têm muito dinheiro, mas as pessoas que têm muito dinheiro elas vão continuar querendo mais muito dinheiro. E muitas vezes essas pessoas que têm muito dinheiro não são tão felizes quanto nós que não temos tanto dinheiro assim. Uma coisa é você buscar, correr atrás, se esforçar, e outra coisa é justamente você fazer disso algo na sua vida que não seja tão importante quanto é o nosso Deus, ou quanto deveria ser o nosso Deus em grau de importância na nossa vida. É para pensarmos mesmo, né? Para refletirmos a nossa vida em todo o tempo. E aí a gente começa a analisar, e já entrando no segundo ponto, o irmão Washington já também conosco, seja muito bem-vindo, querido irmão Washington, louvado seja Deus em todo o tempo. E o segundo ponto é um ponto para a gente refletir, né? A gente estava até num grupo de pastores essa semana comentando sobre esse ponto. A presença é suficiente, o templo não é. E coube, né, aprove, né, a Deus, né, nessa noite nós estávamos dando esse estudo justamente fora do templo, né, do templo, por exemplo, da primeira igreja batista da Praça da Bandeira. Nós estamos aqui na nossa residência, né? Os irmãos certamente estão aí nas suas casas, talvez alguns até mesmo na rua, né, já acessando o seu smartphone, mas nós não estamos no templo e estamos aprendendo da palavra de Deus. O templo, ele é até importante. O templo, ele é até necessário para nós nos reunirmos. Se nós não tivéssemos essa tecnologia, hoje nós não poderíamos ter esse estudo. Mas a gente já retornou ao templo, poderia ter o estudo no templo. Beleza, perfeito. Mas e não fosse 2 meses atrás que a gente não poderia nem sair de casa? E a gente começa a analisar algumas coisas que são suficientes na nossa vida e outras que nós precisamos aplicar de maneira correta para todo o tempo. Senão, nós fazemos do templo um lugar social. É um lugar onde nós vamos apenas para se reunir, para conversar com os amigos, para trocar uma ideia. E templo não é para isso, né? Templo é para adorarmos a esse Deus em todo o tempo. O autor coloca, a presença é suficiente, o templo não é. A carta dos Hebreus foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, estava retornando às práticas judaicas de sacrifício, dependência do sacerdote e utilização do templo. O templo, tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram, deixando-os livres para cultivarem sua espiritualidade com o Salvador Jesus. Pensando assim, os hebreus poderiam se sentir privados da presença de Deus por não terem mais a obrigatoriedade de estar no templo. Mas o texto mostra que, embora não estivessem no templo, a presença de Deus estava no meio deles. Não precisavam mais da dependência de um lugar para saber que não estavam mais sozinhos. A promessa era maior. Hoje, às vezes, nós também pensamos que estamos
ou estaremos na presença de Deus apenas se estivermos no templo, em nosso salão de culto, na nossa casa de oração. E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, né? Quero crer que hoje todos que já estão aqui ao alcance da nossa voz já entraram dentro de uma igreja, dentro de um templo. Talvez você que possa estar nos assistindo ainda não tenha tido essa oportunidade. Mas, assim, a impressão que a gente tem é que é um portal mágico, né? A gente passa ali daquele portão do templo, né, para dentro, né? E ali parece que a gente é mais crente, parece que ali a gente é mais espiritual. E quando a gente está do lado de fora, tende a impressão que eu sou menos crente, que eu sou menos espiritual. E Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele vai nos dando uma temática que em todo lugar eu devo sentir a presença de Deus. Não apenas no templo eu estou adorando a Deus. E aí a gente tem um exemplo muito fácil, né? A gente está adorando a Deus lavando a louça, varrendo ali a casa, fazendo atividade no meu trabalho. Em todo o tempo, nós devemos adorar a Deus com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa vida por completo. E não apenas no templo, porque a presença de Deus ela já é suficiente na minha vida em todo o tempo. Então, por que eu preciso ir ao templo? Preciso ir para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Preciso ir para compartilhar um pouquinho que eu tenho aprendido. Às vezes, o professor da escola bíblica dominical está dando uma lição e a gente tem aquele complemento, né? E aí, como diz o pastor Joatan, né, eu gosto muito dessa... Como é gostoso, né? A gente estar reunido, aprendendo, né, junto com os irmãos. Né? Essa troca de conhecimento que a gente consegue fazer em todo o tempo para a honra e glória de Deus. E a gente precisa começar a analisar essas coisas. Nesta quarentena, a ausência do templo pode nos trazer saudades dos irmãos e irmãs e de estarmos fisicamente com a igreja, mas com certeza não estaremos nunca distantes da presença de Deus. Mesmo em casa, com uma família grande ou pequena, com pessoas que professam a mesma fé ou não, com crise ou sem crise, jamais estaremos sozinhos, pois a presença de Deus está conosco. Ela simplesmente nos basta. E isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Isso não pode ser apenas da boca para fora, né? Poxa, eu tenho sentido a presença de Deus hoje e amanhã eu não sinto mais, depois eu não sinto mais. Isso tem que começar a ser uma constante na nossa vida. E aí vai vindo a maturidade espiritual, vai começar a vir o meu crescimento espiritual em todo o tempo. E isso não apenas depende do templo, né? Porque vai depender da minha intimidade com Deus. É muito bom a gente estar domingo pela manhã, muito bom a gente estar domingo à noite, é muito bom estarmos reunidos às quartas-feiras, mas e os dias que não tem as atividades da igreja? E aí eu não leio a Bíblia, e aí eu não busco, e aí eu não oro, e aí eu não participo, não faço os meus devocionais, não vejo manancial, não participo, e aí a gente vai começando a analisar as nossas vidas na dependência apenas do templo. E aí, por isso, a presença é suficiente, o templo não é suficiente. O momento do templo, do culto que nós temos a Deus, não é suficiente, porque eu preciso ter a minha vida às 24 horas, se possível fosse, em adoração constante ao nosso Deus. O terceiro, ele separou apenas em 3 tópicos, né? O terceiro desta noite é: a presença é suficiente, os nossos cuidados não são. E para a gente entender essa temática, a gente precisa realmente estar bem ligado com Deus, justamente nessa questão dos próprios nossos cuidados. Os nossos cuidados não são suficientes, mas a presença de Deus, essa é. No Salmo 139, capítulo 7, do 7 ao 12, Davi fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. É um dos ensinamentos mais belos das Escrituras, a onipresença de Deus. E aí vou ler aqui uma parte, né, de Salmo 139. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Não conseguimos fugir jamais da presença de Deus, porque a presença dele deve ser suficiente para nós em todo o tempo.
neste momento que nós tivemos aí de quarentena, este ensinamento bíblico se tornou ainda mais relevante para o fortalecimento de nossa fé. Isso ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus. Às vezes ficamos preocupados com a presença dele porque achamos que o Senhor está nos vigiando para punir nossos erros. Deus já sabe de todas as coisas e os nossos erros estão diante dos seus olhos, mas não devemos fazer disso nossa obstinação, pois senão compreenderemos erradamente a natureza, a presença de Deus. Sobretudo, como ensina a sua palavra, de acordo com o texto de Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e conduzir dos seus filhos. É interessante que às vezes nós estamos fazendo uma coisa bem certinha, né? Ah, Deus está me olhando, Deus está me observando. E quando a gente está fazendo uma coisa de errado, agora Deus não está mais me olhando e me observando, não. Deus está nos olhando e observando o tempo inteiro. E ele já conhece, antes de eu falar, o que já está na minha boca. Antes de eu pensar, talvez Deus já sondou o meu pensamento. Ele já sabe o que eu penso, ele já sabe o que eu vou falar, porque ele me conhece por completo. Às vezes nós olhamos para uma pessoa, às vezes a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente mora com essa pessoa já há certo tempo, e a gente olha para essa pessoa, parece que a gente já sabe até o que ela está pensando, né? E se a gente fez alguma coisa errada, e ela dá uma olhadinha de lado assim pra gente, a gente, rapaz, já sei que a gente fez alguma coisa de errado. E Deus, ele é assim conosco. Só que o grau de intimidade de Deus para conosco é muito maior. Porque eu pensei, opa, Deus já sabe os meus pensamentos. É o único que sabe os nossos pensamentos. É o único que sabe as nossas atitudes. E por nos conhecer por completo, Deus já sabe o que é melhor para cada um de nós. E a presença dele tende a ser suficiente em todo o tempo para com a nossa vida, para a honra e para a glória de Deus. Que a gente possa ter entendendo, que a gente possa entender o cuidado de Deus na nossa vida, que a gente possa estar atento ao cuidado de Deus na nossa vida em todo o tempo, para a honra e para a glória de Deus. De acordo com o texto de Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e conduzir dos seus filhos, ou seja, o cuidado, o zelo de Deus para com a nossa vida é justamente para que estarmos atentos à sua voz em todo o tempo, para entendermos a grandeza de Deus em todo o tempo, para entender o que Deus pode fazer, está fazendo e só um teste que voltou para mim aqui. Sinaliza aí, por favor, alguém, se voltou aí a imagem. Acho que deu um picozinho na tela aqui, a imagem que tinha saído. Deixa eu ver se voltou aqui. Acho que já, né? Foi? Vamos continuar então aqui. Obrigado. Valeu, irmão Austin. Quando a pandemia chegou ao Brasil, as primeiras dúvidas que se ouvimos foram: Deus está corrigindo o mundo? Começou o princípio das dores, o mundo está acabando. Interessante que a gente, às vezes, começa a ouvir, né? Lá atrás, né, mês de março, mês de abril, a gente começou, não, porque Deus está castigando o mundo, que o fim do mundo está chegando, é o princípio das dores e tal. E ainda não era o fim, né? Nós estamos uma lição fantástica com essa temática, né? Que ainda não era o fim, né? Ainda outras coisas aconteceriam para que pudesse realmente vir o fim. Isso mostra a concepção errada que muitas pessoas têm a respeito de Deus. Pensam nele como um carrasco e que tudo de ruim que acontece é castigo do Senhor. Precisamos nos libertar desta visão e redescobrir um novo relacionamento com Deus baseado no amor. Para entender isso de forma bem tranquila, quando a gente tem os filhos pequeninos, né? A gente vê as mamães falando assim, não mexe aí não, hein? Se fizer alguma coisa de errado, Deus castiga.
E a criança deve ficar na cabeça dela assim, pô, não vou fazer nada de errado, que esse Deus castiga, né? E que Deus é esse que só castiga, né? Não mexe aí não, que Deus está vendo, Deus vai te castigar. A minha esposa está aqui rindo, Deus fica triste. A minha esposa falou, cara, que Deus fica triste, né? Em vez de Deus castigar, fala com o pequeno que Deus fica triste, né? Quando a gente faz uma coisa errada. E às vezes nós adultos estamos com essa concepção, né? Que Deus é amor, Deus é justiça, mas Deus ele é amor. Ele quer o nosso bem, ele quer cuidar de nós em todo o tempo. Ele não compactua com o nosso erro, claro que não. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. E todos nós somos pecadores diante de Deus. Todos pecaram e destituídos e separados estavam da glória de Deus. E aí Deus fez a nova aliança em Cristo Jesus para nos resgatar, para nos restituir. E agora nós podemos ter esta novidade de vida em Cristo Jesus. Deus te ama, irmão. Deus não quer te punir. Deus quer te amar. Deus quer que você o ame em todo o tempo. Deus quer que você reconheça a grandeza dele na sua vida. E aí, os nossos cuidados nunca serão suficientes. Mas a presença de Deus, essa sim é suficiente em todo o tempo. Embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus, mas uma consequência natural da vida, de acordo com as leis estabelecidas desde a criação e com a sua permissão. Deus se faz presente para salvar. Com a sua mão, o Senhor guia e sustenta. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender as necessidades materiais e espirituais de cada um. Ele quer nos proteger do mal. Sua presença chega para nos guiar no caminho. Não são nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer paz e tranquilidade, e sim a presença de Deus, que será sempre suficiente. Que a gente possa entender, né? Reconhecer essa presença de Deus na nossa vida. E eu já não posso até começar a te perguntar nesse momento. O que é importante para você? O que é necessário para você? O que é primordial para você? O que é essencial para a sua vida? E para todas essas respostas eu vou te dizer que a presença de Deus é suficiente. Que possamos entender isso em todo o tempo. Concluindo já, para pensar e agir desta noite, o autor separou em 3 pontos bem facinhos, né, bem tranquilos, bem didáticos, né, para a nossa vida. Né? Primeiro, a presença é suficiente, os recursos não são. Segundo, a presença é suficiente, o templo não é. Terceiro, a presença é suficiente, os nossos cuidados não são suficientes. E aí o autor entra aqui no para pensar e agir. A certeza da presença de Deus traz segurança. É uma concepção de fé, onde devemos simplesmente crer. Nem sempre sentiremos esta presença conosco, mas o justo vive pela fé e não pelo que sente, não pelo que vê. Os sentimentos variam de acordo com as circunstâncias. São coisas humanas insuficientes. Estabelecer o relacionamento real com Deus, e essa questão de estabelecer o relacionamento real com Deus é uma coisa muito interessante, né? Eu vou dar um exemplo bem fácil, né? Às vezes nós vamos ao culto e aí um louvor, né, fala com a gente poderosamente, né? E a equipe de louvor se preparou para aquele louvor e tal. Aquele louvor falou muito ao meu coração. E aí no outro domingo eu vou, a equipe de louvor se preparou muito para aquele louvor, cantou outro louvor. E aí aquele outro louvor não falou muito ao meu coração. E assim, às vezes, é com a mensagem, né? Às vezes a mensagem fala muito ao nosso coração. Às vezes parece que a mensagem não fala muito ao nosso coração. Às vezes parece que nós estamos percebendo a intimidade, a presença de Deus muito forte. E às vezes parece que nós não estamos percebendo a presença de Deus muito forte. E aí o problema não está em Deus, né? O problema está comigo. Às vezes a minha dificuldade está me isolando de sentir a presença de Deus. E é quando mais eu deveria sentir a presença de Deus. Às vezes a minha alegria está me isolando de sentir a presença de Deus. Eu vou dar um exemplo fácil aqui, né? A gente está com uma dificuldade, né, com uma enfermidade, e eu oro a Deus para que eu seja curado da enfermidade, né? E aí fico orando até Deus me curar da enfermidade. Quando eu sou curado da enfermidade, eu não vou mais orar pela enfermidade, porque eu já fui curado. Mas eu esqueço de poder orar mais uma vez agradecendo, né?
Ah, mas eu já agradeci quando eu fui curado, agora não preciso mais, né? Então vamos agradecer a Deus pela nossa saúde. E aí a gente vai vendo os pontos de intimidade com Deus, que na verdade é um bloqueio nosso, né? Dependendo do nosso sentimento, dependendo da nossa situação, eu me apego mais a Deus, dependendo da minha situação, do meu sentimento, eu desapego um pouco mais de Deus. Tem pessoas que buscam mais a Deus na dificuldade, tem pessoas que buscam mais a Deus na alegria. O pastor Joatan pregou recentemente, né, no nosso tempo, e falou justamente de uma passagem, né, onde 10 pessoas foram curadas, apenas um voltou para agradecer. E a gente precisa entender todo esse contexto, né? Dificuldade, alegria, dor, saúde, riqueza, dificuldade financeira, opa, todo o tempo. E aí, não importa as circunstâncias, eu vou continuar adorando a Deus em todo o tempo. Os sentimentos variam de acordo com as circunstâncias. São coisas humanas insuficientes. Jamais provaremos de acordo com os métodos científicos da presença dele, mas provaremos seus bons frutos em nossas vidas. Cremos, mesmo sem ver e sem sentir, que ele está conosco, sem duvidar, baseados em sua promessa e garantida por sua fidelidade e amor. Não somos nós que damos o primeiro passo em busca da presença de Deus, mas é Ele quem está à nossa procura para nos encontrar. É muito lindo, né? Até hoje, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E aí a gente pensa assim, poxa, mas se Deus está procurando os verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Existem pessoas que ainda não estão adorando a Deus verdadeiramente. E aí nós precisamos nos enquadrar como verdadeiros adoradores de Deus. Se Deus está procurando até hoje, opa, ele já encontrou alguns. E a gente levanta a mão, né, Senhor, que eu seja encontrado, que eu seja enquadrado dentro da tua presença como esse verdadeiro adorador. Mas se falta algo ainda, Senhor, me mostre. Se falta algo ainda, Senhor, me ajude. Se falta algo ainda na tua igreja, Senhor, que o Senhor conserte, que o Senhor renove. É como a montagem do vaso, né? A irmã Selma me mandou um vídeo hoje, né, da construção do vaso de barro, e às vezes o vaso ali quebra, e aí o oleiro precisa de novo formatar. E assim nós precisamos estar diante da presença de Deus. Senhor, me molde, me corrija se necessário for, mostre-me se necessário for, me ajude, Senhor, me capacite, me torne esse servo fiel a Ti, porque você já tem sido fiel a nós em todo o tempo. Esse Deus é fiel, e nós precisamos crer, confiar, perseverar em todo o tempo. A presença de Deus nos persegue implacavelmente. Seria um pecado ignorar essa presença suficiente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, né? Ele é o pai que cuida dos seus filhos, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E se dá a sua vida pelas ovelhas, como não nos dará com ele todas as demais coisas? Romanos 8, 32, 39, né? Mesmo que tudo nos falte, temos a convicção que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A presença de Deus preenche todas as lacunas do nosso ser. Diante disso, devemos nos fazer algumas perguntas e a respondermos segundo a promessa que também ouvimos. Como estamos lidando com os recursos de Deus na nossa vida? Até que ponto confiamos que eles podem suprir nossas vidas? Como vemos o templo? Estamos dependendo dele para crer na presença de Deus? E a nossa vida depende mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? São as perguntas que esse autor deixa para nós nesta noite, né? Deixou para nós nesse tempo. Que a presença de Deus seja suficiente na sua vida. Que você possa ter entendido o que é importante, que você possa ter entendido o que é necessário, que você possa ter entendido a grandeza e a grandiosidade de Deus em todo o tempo. Louvado seja Deus, né, por estarmos aprendendo junto, né? Bom também estarmos aí com a irmã Conceição, né? Com a família aí. Muito bom ver aí vocês junto conosco em todo o tempo. Que Deus possa ter te alcançado. Que Deus possa ter falado contigo nesta noite, porque certamente falou muito ao nosso coração. Nós vamos ver, para encerrar novamente, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito.
De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Não sei se o pastor Jorge está nos ouvindo aí. Privilégio, né, pastor? Estarmos lendo um texto onde de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Que a gente possa ter recebido de Cristo nesta noite esta palavra com propriedade, tocando no nosso coração, trazendo à memória as realidades e as convicções que Deus já trouxe para a nossa vida em todo o tempo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, encerrando, agradecendo. Minha esposa está mostrando aqui o irmão tio dela, né, Manuel, também conosco aí. Que Deus te abençoe para a honra e glória de Deus. Louvado seja Deus, né? Nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida que pôde estar aqui conosco. Talvez você estará assistindo num outro momento, um momento que seja para você também oportuno, né? Mas que Deus também possa estar falando ao seu coração. Quero crer que todos nesta noite entenderam que a presença de Deus é suficiente na nossa vida. Queremos crer que Deus tenha cuidado, está cuidando e cuidará de você todos os dias da sua vida até a sua volta, porque Jesus Cristo voltará e nós devemos também estar pensando, refletindo, estar preparados sobre isso em todo o tempo. Vamos estar orando, se você puder, onde você estiver, fechar os seus olhos e levar o seu pensamento em Deus, reconhecendo a soberania e a grandeza de Deus em todo o tempo. Nós vamos estar orando pela sua preciosa vida. Pai de amor, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez ter o privilégio de compartilhar da tua palavra. Muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos mostra que a tua presença é suficiente. Mais uma vez o Senhor nos mostra que estará conosco todos os dias, Pai de amor, até a consumação dos séculos. E por isso nós somos muito gratos a ti. Te agradecemos, Senhor, não pelo que temos, Senhor, mas pelo que o Senhor é em nossas vidas. Porque tudo que temos, Senhor, nós temos que te agradecer. Te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelo nosso emprego, te agradecemos, Senhor, pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem colocado sobre nossas mesas. Te agradecemos agora especialmente por essas vidas, Senhor, que estão ao alcance da nossa voz. Visita, Senhor, a qualquer dificuldade que seja, Pai de amor, que possam estar enfrentando, Senhor, essas vidas. Seja ela, Pai de amor, física, seja ela na sua saúde, seja ela material, Senhor, abrindo uma porta de emprego, Senhor, se necessário for, mas que a tua boa mão seja amparando, Senhor, cada uma dessas preciosas vidas que pararam, Senhor, um tempo para ouvir a tua voz, entendendo, Senhor, que esta palavra tenha vindo de ti. Muito obrigado, Senhor, por esta lição, Senhor, desta revista Palavra de Vida, seja com os pastores que ali estão escrevendo, Senhor, direcionando em todo o tempo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Muito obrigado, Senhor, por esta quarta-feira, chamada Quarta da Provisão. Continua, Senhor, a nos falar. Nós choramos muito agradecidos, Senhor, neste nome que é sobre todo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, que você possa ter recebido de Deus nesta noite essa temática muito importante que falou muito ao nosso coração, que tem a tema presença suficiente. Se você puder, no tempo, nós temos ainda na página do nosso Facebook, da nossa igreja, todos os dias pela manhã, um momento chamado Momento Manancial. 2 minutos, 3 minutos do compartilhar da palavra de Deus, uma leitura do livro chamado Momento Manancial e, às vezes, algumas reflexões, alguns pensamentos acrescendo um pouco mais. Quartas-feiras, né, a gente tem a Quarta da Provisão. Próxima quarta, nós vamos ainda fazer aqui a transmissão ao vivo, né? E estaremos também fazendo as transmissões do nosso culto da noite, nosso culto vespertino. Estamos ainda com o desafio na nossa página do Facebook de amarmos os nossos filhos cada dia mais e mais. Que você possa também estar acompanhando os desafios. Será um desafio, um desafiado ou uma desafiada por semana, para estar ali compartilhando seus relatos, talvez as suas dificuldades com os seus filhos, né? Para juntos estarmos aprendendo um pouco mais. Obrigado você que pôde estar conosco, irmã Conceição, pastor Jorge, muito, a nossa igreja continua, né, com um carinho muito grande por vocês, que Deus possa estar abençoando vocês, aonde vocês estiverem também, da mesma forma. Que Deus abençoe todos vocês que puderam estar conosco. Se eu não falei o seu nome aqui
nos perdoe, né? Porque às vezes aparece aqui na nossa tela, às vezes não. Mas Deus possa estar abençoando cada um de vocês rica e abundantemente, em nome de Jesus. Fiquem na paz, aquela paz que excede todo o entendimento, e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.